Olá, eu sou a Janaína Custódio, eu sou a idealizadora das Damas dos Temperamentos. Se você está chegando aqui hoje e não conhece ainda as damas, então eu sugiro que você dê uma olhada na esteira dos vídeos acima, onde eu apresento as quatro damas dos temperamentos. E cada uma delas corresponde a um temperamento. Se você ainda não sabe qual é o seu temperamento, não tem noção sobre qual é o seu temperamento, então vai lá, dá uma olhadinha nos vídeos de lá, faz um teste que está lá disponível para você já começar a desvendar então aí qual que é esse temperamento. Aí depois você volta aqui na aula de hoje que você vai descobrir na série que nós vamos iniciar agora quais são os ciclos mais vividos na vida da mulher de cada temperamento. E no vídeo de hoje, nessa aula, nós vamos falar especificamente sobre a dama Zoe, que é a dama do temperamento melancólico. É claro que são alguns ciclos que essa mulher vive ao longo da vida dela, ao longo do desenvolvimento da vida dela. Mas hoje, para que o vídeo não fique longo, nós vamos falar sobre um ciclo, se não um dos mais vividos pela mulher melancólica, que é o ciclo da autoexigência. Eu diria que é o ciclo da paralisação, é um ciclo paralisante. E é muito importante que, se você se identifica com esse temperamento da mulher melancólica, eu sugiro que você assista ao vídeo de hoje para que você ganhe percepção. Qual é o ciclo relacionado ao seu temperamento que hoje você está vivendo? Então, hoje nós vamos falar sobre o ciclo da autoexigência, esse ciclo tão paralisante na vida da mulher melancólica. E aí, tá pronta para descobrir, então? Então, bora descobrir um pouco mais aí sobre essa nuance do seu temperamento? Então, primeiro você precisa compreender o que é essa autoexigência do temperamento melancólico, que é muito diferente dos outros temperamentos. Por quê? Porque a autoexigência desse temperamento, ela está diretamente ligada à profundidade desse temperamento. A dificuldade de estar na superfície das coisas, ela tem muita dificuldade. Com isso, para ela é tudo muito intenso. Uma conversa, ela é profunda, um relacionamento é intenso. Amizades são poucas, mas são seletivas e intensas. Ou seja, você é movida por um desejo muito intenso de fazer tudo muito bem feito. Só que não se engane, não é com a motivação de status, de ser bem visto pelo outro, mas porque você acredita que absolutamente tudo que você faz, você tem que colocar a sua alma. E é esse desejo intenso de colocar a alma em todas as coisas, em todas as relações, em tudo que faz. E é exatamente essa profundidade, essa intensidade de colocar absolutamente em tudo o que faz, que é a sua grande força. A profundidade desse temperamento é a maior força, o maior ativo da sua personalidade. Porém, também pode ser a grande armadilha para todas nós melancólicas. É uma grande armadilha e é por isso que o vídeo de hoje é tão importante para você que se identifica com esse temperamento. Você precisa entender que a sua profundidade é a sua maior força, mas também é a grande armadilha que te coloca de repente no ciclo paralisante, que talvez seja o seu caso aí hoje que está assistindo, onde você se encontra. Então, bora mais adiante para você entender agora como tudo isso acontece. Porque é essa profundidade da sua personalidade que torna a sua mente uma mente mais analítica, uma mente mais autocrítica, uma mente estrategista. Agora pensa comigo, imagina esse seu grande talento, essa grande profundidade, essa grande intensidade, colocando tudo isso no seu trabalho, na sua profissão, até mesmo em um projeto. De repente você é uma empreendedora, ou você tem que desenvolver projeto, ou você é uma líder. Imagina essa capacidade alinhado a esse seu grande talento, a essa grande potência da sua personalidade. Você vai explodir, né? Porém,
Isso é a sua força. Quando você potencializa, você pega a força, um ativo da sua personalidade e coloca isso em projetos, em desenvolvimento, em crescimento, em algo que possa ser potencializado. E isso você aprende, inclusive, lá no curso das damas, que é o curso sobre medida para Zoe. Lá tem uma aula de potencialização, como potencializar os seus ativos naturais, né? Como, por exemplo, como colocar essa profundidade em projetos, em potencialização, assim como todos os outros pontos de força que a dama Zoe também tem. E aí, Janaína, e como que funciona então a armadilha? Por que esse é uma grande potência da minha personalidade, do meu temperamento, mas isso também pode ser uma grande armadilha para mim? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Como que seria isso? Imagina que essa mulher aí, de repente, você que está aí do lado, você é uma mãe, né? E uma mãe melancólica, ela vai tender a ser aquela mulher muito autocrítica, mas consigo mesma, aquela autocobrança de como ser uma mãe melhor, mais dedicada, ou uma esposa melhor, mais dedicada ao lar, e a dificuldade de dar conta de absolutamente tudo, ela se autocritica e ela se sente como mais sobrecarregada, né? Ou ela passa aquele dia com o filhinho dela ali, preparando aquele dia onde tudo acontece perfeitamente, tudo vai ser tudo minimamente, detalhadamente organizado, e ainda assim, quando chega no final do dia, o que ela sente na alma dela? Lembra que eu disse para você que a mulher melancólica, ela acredita que em tudo ela tem que colocar a alma dela. Então, na hora que ela senta ali para descansar um pouco, o que é que ela sente? Sentimento de cobrança, de culpa, de que ela não fez o suficiente, que alguma coisa ficou faltando, que ela poderia ter sido melhor. Aí ela começa a entrar em uma busca de como ela pode melhorar, de como ela pode se adequar, como que ela pode se aperfeiçoar, tanto como mãe, tanto como na carreira profissional também. E isso, por conta dela não ter habilidades emocionais para saber como trabalhar e potencializar essa capacidade, essa personalidade tão profunda e tão intensa, que é um grande ativo do temperamento dela, ela vive em uma espiral, um looping que acaba virando um ciclo onde ela não consegue romper. E infelizmente o que acontece? O que tende a acontecer? Se você já conhece aí o temperamento melancólico, então você já viu que alguma das características que nós falamos ali, que são os desafios desse temperamento, como por exemplo da mulher melancólica, ela é uma mulher mais isolada. Então, quando ela vive nesse ciclo paralisante, a tendência dela vai ser se tornar ainda mais isolada, ainda mais introspectiva, ainda mais autoexigente, mais crítica. E é por isso que o ciclo é de paralisia. Meninas, a mulher melancólica, ela é tão autocrítica que ela nem precisa receber a autocrítica que vem de fora, porque ela mesma já se tortura com tanta cobrança, com tanto perfeccionismo. Então ela vive esse looping que nunca se rompe. Esse ciclo paralisa a vida dela, os projetos dela, as relações dela, os relacionamentos sociais dela, até mesmo uma vida saudável, uma vida social. Ela sempre vai estar evitando o socializar, o conhecer pessoas, porque isso tudo, quando ela está no desafio do temperamento dela, com pouquíssimas habilidades emocionais para lidar com esses desafios do temperamento dela, ela fica exatamente assim. E de repente você diz assim: Janaína, eu estou aqui num ciclo paralisante. Eu me sinto assim, eu sou muito autocrítica, muito perfeccionista, eu coloco as minhas expectativas lá no alto, de forma que eu nunca consigo alcançar, e eu estou me sentindo cansada, os meus projetos vai ficando tudo engavetado, porque eu sempre acredito que não é a hora, não é o momento, e eu começo a trabalhar para até chegar na hora certa, no tempo certo, só que detalhe, esse momento nunca chega. Então eu vou deixar aqui para você algum direcionamento para você poder começar a romper então esse ciclo paralisante do seu temperamento, tá bom? Então a primeira coisa que você precisa fazer você acabou de fazer. Se você diz assim: eu sou essa pessoa,
É assim que eu me sinto às vezes como mãe, é assim que eu me sinto no trabalho. Eu sou essa pessoa que os meus projetos estão engavetados, Janaína sou eu. Então esse é o primeiro passo, é quando a gente ganha percepção sobre o nosso temperamento e a gente consegue entender exatamente qual é o desafio do nosso temperamento, aonde nós estamos ficando bloqueada, aonde é que nós estamos paralisando, porque às vezes você é uma mulher do temperamento melancólico, mas o seu desafio é em outra nuance, de repente pode ser ciclo de autocrítica, pode ser um ciclo do perfeccionismo, pode ser um ciclo ali que você tem muita dificuldade de se recuperar emocionalmente, porque esse temperamento ele é intenso emocionalmente, ele vive tudo emocionalmente com muito maior intensidade do que qualquer outro temperamento. Então tem outros desafios, como eu disse aí, referente a cada temperamento, né? São várias nuances. E é por isso que é tão importante você identificar o seu temperamento e depois você tomar percepção sobre qual é o desafio do seu temperamento que mais tem causado problema hoje na sua vida. Então, o primeiro passo é ganhar percepção sobre si. E para isso tem um exercício que eu vou deixar aqui para você fazer. Você vai anotar, você vai se auto-perceber e você vai anotar pelo menos 3 situações, 3 coisas que você consegue, depois desse vídeo, que você refletiu e você pensou, quais são pelo menos 3 coisas que você percebeu que você está no ciclo de paralisação, aonde você não consegue avançar. De repente é ali no relacionamento com seus filhos, de repente é no relacionamento com o maridão, de repente é lá no seu trabalho, de repente é em um projeto de um empreendimento, algo que você deseja muito fazer. Coloque pelo menos 3 situações onde você consegue identificar que você está dentro nesse ciclo de paralisia. E a segunda coisa que você vai fazer parece ser uma coisa simples, mas não tem como avançar. Ainda mais da mulher melancólica, não tem como você avançar para começar a romper aí esse ciclo de paralisia e começar a potencializar aí as nuances positivas do seu temperamento. Se você, mulher melancólica, não começar a aceitar as suas imperfeições. Se você não começar a aceitar, baixar as suas altas expectativas, e você pode começar a fazer isso, a praticar isso agora, a partir do momento que você anotar e eleger quais são essas 3 situações, aonde você vai identificar, que você identificou, aonde que você está paralisando, é onde você vai começar a praticar então a sua autocompaixão. Isso mesmo, ter compaixão de você mesmo e aceitar que sim, você é um ser imperfeito e que você precisa baixar essas expectativas. Olha, eu falo muito mais abertamente e profundamente sobre isso numa aula também lá das Damas Zoe, uma aula onde eu falo sobre baixar as expectativas. Eu acho essa aula incrível, aonde inclusive eu compartilho a minha experiência, que foi assim que eu consegui romper esse ciclo, e é por conta disso que eu também estou conseguindo avançar e tirar projetos como esse aqui agora, ó, dessa aula aqui que nós estamos fazendo, e colocar ela em ação, porque eu estou aceitando exatamente isso, baixar a minha expectativas, lidar com a vida real como ela é e me lançar nos desafios e pagar o preço também, né, de dar errado, de não sair legal, de não sair bom e continuar. Então, para que você não se engane, isso que eu tô falando para você, eu sou uma mulher do temperamento melancólico, então eu sei exatamente isso que eu tô falando para você, sobre quando eu também tive esse desafio de ter que aceitar as minhas imperfeições e me colocar para jogo no desafio, e que essa é a prova de que eu estou fazendo isso, é sobre algo que eu também pratico, sobre tudo que está aqui é o que eu também pratico e é aquilo que tem trago para minha vida resultado, crescimento e desenvolvimento.
Então não se engane, parece coisa simples, mas essas duas dicas podem mudar aí a sua história de vida agora e você começar a sair desse ciclo paralisante, começar a potencializar essa nuance linda que é da sua personalidade, que é essa profundidade, né? Que geralmente a mulher melancólica, por ser profunda, ela tem os potenciais dela. Se você não conhece, você precisa conhecer. Por exemplo, ela é uma mulher extremamente criativa. Né? Então imagina essa criatividade você colocando nos seus projetos, nos seus estudos, na maternidade, nos relacionamentos. Você precisa, mulher, colocar isso para o mundo, devolver aí para o mundo esses grandes talentos que você tem. E agora que esse vídeo já está chegando ao fim, chegou a sua vez de colocar aí embaixo, ó, nos comentários qual é o seu nome, da onde você é, e comenta aí se você se identificou com esse ciclo paralisante, né? E se você tiver alguma dúvida, vai ser um prazer, uma honra poder te conhecer e a gente bater um papo sobre isso, tá bom? Então coloca aí que eu quero conhecer você, mulher melancólica, assim como eu, pra gente se identificar e trocar umas figurinhas, tá bom? E fica ligada, meninas, no próximo vídeo, onde nós vamos explorar outras nuances e outros ciclos também que correspondem a esse temperamento melancólico. Beijo, tchau, tchau e até mais.